Entrevista. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio CBN Matheus Ambrosi, ele é CEO da Cezone Investimentos. Vamos falar sobre algo que tem crescido muito no mercado imobiliário, que é o aluguel por temporada. Matheus, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio CBN, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia Fernanda, Vilásio. Queria que você explicasse para a gente, Matheus, o que é que caracteriza o aluguel por temporada? Como é que esse tipo de aluguel funciona? Perfeito. Diferente do aluguel focado na moradia, o aluguel por temporada ele é um aluguel de curta duração. Pela lei ele dura até 3 meses, né? E ele tem sua própria lei, está dentro da lei do inquilinato. E na média no Brasil as reservas vão de 3 a 5 dias, né? O que a gente chama de aluguel de curta duração. Isso então seria semelhante ao que faz, por exemplo, o Airbnb, não é isso? O que é que tem impulsionado o crescimento desse tipo de segmento aqui nos últimos anos? Perfeito. Essas plataformas, como todas as outras que a gente já usa no nosso dia a dia, facilitaram muito o uso, né? Então, o aluguel por temporada era muito usado em momentos específicos, Ano Novo, Carnaval, e os imóveis eram alugados somente nessas datas. Com as plataformas, a gente consegue transformar o apartamento como se fosse num hotelzinho. Então, ele consegue receber hóspedes o ano inteiro. E o grande chave para isso, além da facilidade, é a segurança, né? Então, todo mundo precisa se cadastrar na plataforma, passar documentação, todo o pagamento é feito antes da hora, então você não tem risco de não ser pago. Então, isso fez com que a demanda aumentasse, né? E mais pessoas colocassem imóveis, mais pessoas se hospedam, né? E eu acho que essa geração de confiança vem muito das avaliações também, que é um ponto bem importante que a gente pode falar mais à frente, mas tendo esses quesitos, né, da confiança, das boas avaliações, de todo mundo que está lá ter a confirmação dos seus dados, traz segurança para quem está alocando, né? Tanto para quem é hóspede quanto para o proprietário. Isso aumenta também um pouco mais a lucratividade do dono do imóvel? Exatamente. Então, pensa que para as regiões que têm vocação, você alugar por diárias, você tem um faturamento maior do que se você fosse alugar para moradia. Em regiões, a gente diz que tem vocação quando essa diferença chega a 50%, até 100% mais do que o aluguel de moradia, né? Então, isso faz com que compense para o proprietário esse modelo de locação e que ele ganhe mais dinheiro. Não é todo lugar, então se você for para um lugar que não é turístico ou que não tem demanda de hospedagem, não tem giro, né? Por exemplo, negócios, onde as pessoas não necessariamente querem estar, essa conta já não fecha. Então, nos lugares onde é turístico e tem demanda, a gente consegue até faturar o dobro do que se fosse alugar por anual, e por isso que muitas pessoas estão buscando esse canal. Eu já tive a oportunidade de ficar no Chile em um apartamento nesse tipo de configuração, mas na Europa tem outro, né? Eu já tive também em Siena, fiquei num bed and breakfast, que é um imóvel que oferece o café da manhã e o dormitório. Esse segmento ele é diferente, porque você tem um apartamento que você pode, por exemplo, preparar sua própria refeição. Todo tipo de imóvel localizado em regiões turísticas, é claro, a gente está falando, o cara tem um apartamento na Barra, tem um apartamento na região do centro histórico, ele precisa ter algum tipo de exigência para cumprir pela plataforma, algum tipo de critério para oferecer para o hóspede? Ótimo ponto, Vilásio. Sim, a diferença do Airbnb, porque as pessoas preferem Airbnb em relação ao hotel, pela privacidade, principalmente. Você não precisa falar com ninguém, não precisa interagir com ninguém, e pela autonomia. Então você tem cozinha, alguns imóveis você tem máquina de lavar, você tem todos os utensílios. Então eu estou ficando no apartamento da Cezone na Barra e eu sei que tem ferro, eu sei que tem ferro de passar, eu sei que tem secador de cabelo, eu sei que tem cozinha. Então isso são critérios que não só são padrões como empresas profissionais como a Cezone, né? Então a gente tem uma lista de itens mínimos, como a gente já sabe que as plataformas sobem um ranking desses anúncios porque sabe que aluga mais. Então, um exemplo prático imagina você alugar um imóvel, por exemplo, na Europa, sem roupa de cama. Uhum. Independente se for um imóvel maravilhoso, você não vai sair viajando na Europa levando sua roupa de cama, certo? Então, existem critérios mínimos que facilitam a decisão do hóspede e diferencia em relação ao hotel. Isso é uma preocupação que tem que se ter. Mas assim, o proprietário também tem que, você citou roupa de cama, ele tem que trocar esse tipo de utensílio, né, para o hóspede, e também tem que arcar com a limpeza, né, porque a pessoa que está viajando, ela não vai se preocupar muito com isso, ela quer o imóvel
com tudo disponível e limpo. Ainda assim, é vantagem para o proprietário? Sim, tudo isso fica disposto na plataforma, né? E quem paga é o hóspede, vamos dizer assim. Então, primeiro ponto, quando a gente compra uma diária no hotel, por exemplo, a gente já está pagando esses custos. O hotel já coloca ali a recepção 24 horas, o café da manhã, a limpeza todo dia. E aí, no modelo de aluguel por temporada, a gente precisa precificar isso e é pago apenas uma vez. Então, quando você coloca na plataforma, você põe o preço da diária e o preço da limpeza. E quem decide e quem paga isso é o hóspede, né? Então, não é um custo necessariamente do proprietário, é um custo que você coloca em cima das reservas, do valor que você quer da reserva, que você pode, inclusive, terceirizar, né? Então, contratar alguém que faça essa limpeza pelo preço X, você põe lá, a minha limpeza é X, toda a reserva, independente do preço da diária, vai ter aquela limpeza do preço X. Então, ele pega o apartamento limpo e arrumado e paga uma taxa para que o próximo hóspede pegue esse apartamento limpo e arrumado. É assim que funciona. Estamos conversando com o Matheus Ambrosi, ele é CEO da Cizone Investimentos. Matheus, eu queria que você contasse para a gente um pouco da história da Cizone e qual o diferencial da empresa em relação a outras plataformas. Perfeito. Bom, a gente nasceu investindo em imóveis, então a gente se fazia essas perguntas de por que o aluguel por temporada dá mais aluguel, por que as pessoas alugam por temporada, e a gente viu uma série de desafios em fazer isso. Primeiro, onde comprar o imóvel, quanto que ele vai me dar de aluguel, isso é melhor do que deixar uma aplicação financeira ou é melhor eu comprar um imóvel? Aí depois mobiliar, então eu tenho que pensar em que tipo de mobília, qual que é o projeto, eu não posso gastar mais do que vai me dar valor no aluguel, se eu gastar muito a pessoa não vai pagar por isso, e toda uma discussão sobre a mobília. E depois a própria gestão, porque a plataforma, ela ganha dinheiro alugando, né? O Airbnb, o Booking, então ela vai exigir de você o máximo do profissionalismo, que você responda rápido, que você tenha boas avaliações, que suas fotos sejam profissionais, então isso dá muito trabalho, é praticamente o segundo trabalho. E aí, passando por essa jornada, quão duro é você comprar o imóvel, mobiliar e pôr para alugar, a gente criou uma solução, que é a Cizone hoje, é um grupo de empresas, que a gente faz todas essas etapas. E o nosso grande diferencial é o foco no investidor. Então, o Airbnb ele vai te entregar uma reserva. Eu pus meu apartamento para alugar, queria R$1.000 a diária, pronto, tem um hóspede. Só que você precisa fazer todo o trabalho por trás, que é deixar ele limpo, arrumado, depois fazer a vistoria para ver se não quebrou nada, responder esse hóspede rápido. Tem todo um trabalho que o Airbnb não faz, que é a responsabilidade do proprietário. E fazer isso no nível que o Airbnb quer, ou que qualquer outra plataforma quer, é praticamente o segundo trabalho. E aí a Cizone atua dessa forma. A gente usa todos os esforços possíveis para que a gestão seja profissional e ativa, e esse imóvel se torne um negócio, um ativo financeiro para o proprietário. Ele põe para a Cizone, não precisa se preocupar com nada. Se não tiver mobília, eu mobilio. Se o apartamento estiver pronto, eu ponho para alocar em mais de 300 plataformas. Não é só o Airbnb, é o Booking, o Expedia, o Decolar.com, o nosso próprio site. Eu tenho uma equipe de atendimento 24 horas, eu tenho fotos profissionais, eu tenho um anfitrião que está disponível para esse hóspede quando ele quiser. Então, ano novo, meia-noite, queimou a resistência do chuveiro. O hóspede tem para que ligar, ele vai ser atendido e vai dar uma boa avaliação. A prova disso é que a gente é a maior plataforma, o maior parceiro do Airbnb no Brasil, né, o maior player nesse mercado, e a gente tem a maior nota. Somos 4.8, que seria um super host, que é difícil fazer em um imóvel, a gente faz de 2.500 em mais de 50 cidades. Números impressionantes. Nós estamos conversando aqui com Matheus Ambrosi, ele é CEO da Cizone Investimentos. Você vem de São Paulo, né? E São Paulo tem um fenômeno interessante. Você vai ali na região central, por exemplo, e já há vários estúdios que estão disponíveis dentro desse formato, em que o investidor ele compra o imóvel já pensando nisso. A Cizone tem uma atuação bem destacada em Salvador, no sul da Bahia também. Já há esse tipo de movimento também aqui na Bahia, de proprietários procurarem imóveis justamente para alocar em plataformas do tipo? Sim, e inclusive dos serviços que a gente oferece é do desenvolvimento imobiliário. Então, como especialista, a gente sabe
quais são as regiões que mais alugam e como que tem que ser esse projeto, né? Então, é muito costumeiro, né? Eu estou num apartamento na Barra, e aí você vê lá um apartamento de 35 metros, só que os espaços muito mal aproveitados, assim, que você percebe que se não tivesse aqueles 10 metros, ele não ia fazer diferença nenhuma. Então, todo esse cuidado de escolher o terreno certo, de fazer um projeto específico para ser rentável, onde cada espaço tem uma funcionalidade que a gente chama do conceito Spot, né? O Spot é um produto da Cezzoni feito para locação por temporada, nos lugares onde tem vocação, como a gente trouxe no começo aqui da entrevista, e que a Cezzoni faz tudo pelo investidor, né? A gente acha o terreno, faz o projeto, constrói, mobília e entrega o produto pronto para ele, já operando na plataforma da Cezzoni. Então, a gente tem feito isso no Brasil inteiro, né? Como Cezzoni Investimentos, a gente já tem 35 empreendimentos, são 2.500 investidores que aportam mais de 1 bilhão já de investimento no país inteiro. Só na Bahia a gente tem 3 projetos já, em Baçaí, aqui na Barra, inclusive, que é o Salvador Spot, Trancoso, e a gente tem 2 novos lançamentos também que a gente vai lançar hoje, inclusive, que é Barra Grande e Itacaré. São regiões que todo mundo aqui já tem na cabeça que são turísticas, né? Por que essas regiões foram escolhidas? Ótima pergunta. Então, como toda a nossa decisão é baseada em dados, né? Então, a gente, estando nas plataformas, a gente consegue colher todas as informações das reservas que acontecem. Então, literalmente, eu sei todas as reservas dos últimos 6 anos que aconteceram nas plataformas, em qual imóvel que foi, qual região que foi. Então a gente pega essa lista, filtra do maior para o menor e vê qual que é o bairro do Brasil que mais se fatura. E além disso, a gente tem que ver o custo, né? Quanto custa para comprar um terreno e construir. Então, fazendo essa relação de custo-benefício, no Brasil hoje, o sul da Bahia, né, o litoral da Bahia como um todo, aparece como um dos principais lugares para você se investir e ter uma alta rentabilidade. Então, não são lugares que vão ser, são lugares que já são rentáveis. Esse é um diferencial, né? Então, não estou apostando e eu já sei que é o custo-benefício comparando com o resto do Brasil. Então, entre aspas, é mais barato investir pelo retorno que você vai ter no aluguel. Aluga muito pelo que custa você investir aqui na Bahia. Esse é um grande diferencial e por isso que a gente vem trazendo a estratégia de crescimento aqui para o estado. Pensando como um investidor. Exatamente. Quanto que ele vai ter que investir, em média, para fazer um imóvel nesse padrão e fazer a parceria com a Cezzoni? Boa. A gente tem tickets diferenciados, dependendo da região. Cada região tem um valor. Então, varia de 200 mil a 300 mil, que são investimentos, um investimento a preço de custo. Então, você tem que ter esse dinheiro ao longo da obra, não tem como financiar. Então, é realmente para quem é investidor, que quer ter uma carteira de imóveis. Esses 200 a 300 mil vão dar ali entre 4 e 6 mil por mês. Então, a gente está falando uma rentabilidade de 1,5%, 2% ao mês, líquido no bolso. E quanto tempo isso? Isso por mês, né? Depois que o empreendimento está pronto, né? Então, vamos lá, a gente começa esses projetos que a gente está lançando hoje, eles vão ser entregues daqui 3, 4 anos, dependendo do projeto, e aí a gente vai mobiliar, vai pôr para alugar e vai ter essa rentabilidade em relação ao valor investido. É extremamente atrativo, ainda numa taxa de juros como a gente tem hoje. E não é magia negra, é literalmente dados que a gente tem, né, que a gente consegue comprovar, um projeto bem feito, um terreno bem negociado, no lugar bem específico. Então a gente não faz em qualquer lugar. Onde a gente faz é porque foi bem estudado e tem dados para comprovar, por isso que a rentabilidade é alta. E quando vocês fazem esses estudos, tem uma maior oferta, isso acaba potencializando também toda a questão turística da cidade, né? Então, esses investimentos, eles acabam... uma coisa leva a outra, né? Então, a gente já entra em regiões onde tem outras pessoas investindo, onde tem outras incorporadoras investindo. Isso traz infraestrutura, né? Porque se tem ali mais impostos, tem mais interesse da cidade em ajudar. E com a infraestrutura se traz mais turistas, né? Se traz mais possibilidades. Então, Maraú, Barra Grande é um exemplo. É um dos lugares mais lindos que eu já visitei, só que a infraestrutura é precária, faz parte do estilo do lugar. E muita gente não se hospeda em Barra Grande por causa dessa falta de hospedagens de qualidade. Então, quando a gente traz essa opção, acaba tendo uma opção para um perfil de cliente que não ficaria lá pela falta de opções de alta qualidade, né? Então, isso movimenta o turismo, movimenta a infraestrutura da cidade e mostra, né, é um marco de que é uma região que tem potencial para se desenvolver, né?
Nós estamos conversando com o Matheus Ambrosi, ele é CEO da Cezzoni. Você disse que vai lançar hoje Itacaré e Barra Grande. Perfeito. Né? O que você pode antecipar aqui para o nosso ouvinte? Bom, são 2 projetos extremamente especiais para a gente. São regiões que eu visitei há 3 anos atrás e eu já estou buscando terrenos lá esse tempo todo. São regiões que da Bahia são as que, por ordem, né, Itacaré e depois Barra Grande são as que mais se alugam na Bahia. Então, se você tiver o mesmo imóvel em qualquer lugar da Bahia, Itacaré vai ser o lugar que mais se aluga. E são projetos muito especiais porque são no melhor lugar possível, né? Então, Itacaré é na Praia da Concha, de frente para o mar, com vista permanente, um rooftop com borda infinita, onde todo mundo vai poder experienciar uma piscina olhando para o mar, o que é muito raro ali naquele local. E Barra Grande também do lado do pier, onde tem acesso aos barcos, né? O pessoal que para em Camumu e vai até a Barra Grande, e também com um rooftop que todo mundo vai poder apreciar ali a vista para o mar, é uma coisa que não existe ali naquela região. Então são 2 projetos que têm essa faixa de valor de 250 mil, 300 mil, e que vão dar esses 2% ao mês, 1,7% ao mês mais ou menos, depois de pronto. Então a gente está bem animado com esses projetos. Matheus Ambrosi, nosso entrevistado aqui no CBN Salvador. Matheus, queremos agradecer a sua presença aqui com a gente. Fica o convite para você voltar mais vezes. E sucesso e boa sorte aí na expansão do empreendimento. Beleza, agradeço todo mundo que está ouvindo, agradeço vocês. E se quiser saber mais, é só entrar no site. Lá tem todas as oportunidades e outras no Brasil inteiro. Tem as redes sociais também? Destino Cezzoni no Instagram e cezzoni.com.br. Pronto, joia. Conversamos com Matheus Ambrosi, CEO da Cezzoni Investimentos, falando sobre o crescimento de aluguel por temporada. Deu até vontade de viajar, Evilásio. Sempre dá, não tem jeito. Pô, já é bom demais, né? Demais. Eu fiquei interessado por esse investimento aí, o retorno. Olha só.